Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová, onde semanalmente preparamos as nossas reuniões. Nesse vídeo, estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério. Então, se você está com alguma dessas designações, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Apenas lembrando, é da semana 11 a 17 de dezembro. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. E agora juntos iremos preparar a primeira conversa da parte Faça Seu Melhor no Ministério. Eu tenho certeza que pode ajudar você em sua designação. Na nossa apostila, a primeira conversa ela tem apenas 2 minutos, então vai ser uma apresentação bem breve. E diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. O morador corta a conversa de um jeito comum em seu território. Mostre como responder. Depois iremos fazer a análise da lição número 1. Então, a primeira conversa nós podemos iniciar assim. Maria, ela inicia dizendo: bom dia, vizinha, tudo bem? Me chamo Maria. Como você se chama? Então, Carla, a moradora, ela diz: bom dia, me chamo Carla. Maria continua: Carla, hoje estamos fazendo uma pergunta muito importante e você vai entender o porquê. Aonde você acha que podemos encontrar bons conselhos para a nossa vida? Então Carla, ela diz: olha, Maria, estou cheio de pressa, não acredito na Bíblia e os únicos que peço ajuda, peço conselho, são os meus pais. Então acho que você vai perder tempo. Maria, ela diz: entendo, e você faz certo em procurar a ajuda de seus pais, mesmo porque somente eles vão dar conselhos para o seu bem-estar, pois eles te amam. E é exatamente isso que o nosso Deus sente por nós, amor, e por isso ele também nos aconselha. Veja só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, após a leitura, Maria, ela continua: notou, Carla? Como um pai amoroso, ele nos aconselha por meio de sua palavra e isso nos ajuda a ter uma vida tranquila e em paz, assim como os conselhos de nossos pais. Não é bom saber disso? Então Carla, ela diz: sim, é bom saber que Deus se importa com a gente. Maria, ela diz: não sei se esse é o seu caso, mas muitos não acreditam na palavra de Deus. Mas será que podemos acreditar em tudo o que ela diz? Se você me permitir, posso voltar aqui no sábado. Então aqui a gente finaliza a nossa primeira conversa. Iremos fazer agora a análise da lição número 1. Comece bem. Então o que você deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas, deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante para a pessoa. E como você pode fazer isso? Deixe as pessoas interessadas, né? Então faça perguntas, deixe claro o assunto. Então a pessoa ela precisa saber qual assunto você está falando e mostre por que o assunto é importante. Então você tem que mostrar para a pessoa como ela vai ser ajudada por aquele assunto no dia a dia. E se os irmãos perceberam, foi exatamente isso que Maria fez. Ela iniciou muito bem. Ela disse que precisava fazer uma pergunta, que com certeza ela iria entender o motivo pelo qual. Mostrou que o assunto era prático em mostrar para Carla que a palavra de Deus, assim também como os conselhos dos pais, é útil e pode fazer toda a diferença na vida. Então, com certeza, percebemos que Maria, ela saiu muito bem em sua designação e com certeza, se você também pegar as informações certinhas da brochura Melhore e se preparar bem, você também fará uma excelente parte. Vamos juntos agora então preparar a revisita. E na nossa apostila, a revisita ela tem apenas 5 minutos. É claro que você pode fazer menos tempo. E ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. Mostre para a pessoa como encontrar no site jw.org
informações que sejam do interesse dela. E depois nós vamos fazer a análise da lição 17. Então podemos iniciar nossa revisita assim. Maria, ela inicia dizendo, então elas já estão sentadas, né? Já teve todo aquele cumprimento inicial. Então Maria, ela diz: percebi que na nossa última conversa você dá valor aos conselhos, principalmente a dos seus pais. Mas notei que quando falamos também da Bíblia, você ficou meio na dúvida. Então Carla, ela diz: sabe o que é? É que ela é muito antiga e já passou por muitas mãos. Fico com medo de ser pensamentos de homens e não mais de Deus. Então Maria, ela diz: concordo. Na verdade, muitas pessoas pensam assim e entendemos os motivos. Mas o que pode nos ajudar a ver se a Bíblia é de homem ou de Deus é pesquisando. Você acha que o homem tem poder para dizer o que vai acontecer no futuro? Então Carla, ela diz: claro que não. Maria continua: exato. Então veja comigo o livro de Jó, capítulo 26, o versículo 7. Então faz a leitura do texto e depois diz: percebeu? Aqui Deus, ele diz que a terra está suspensa sobre o nada. Pelo que sabemos hoje, é a lei da gravidade. Mas Deus disse isso há mais de 3.000 anos. E foi somente agora, no século XVII, que descobriram isso. O que isso nos ensina, Carla, sobre a autenticidade da palavra de Deus? Então, Carla, ela diz: bem, percebo nesse versículo que somente Deus ele poderia prever isso. Maria, ela continua: sim, sendo assim, por mais que ela seja antiga, podemos confiar nela como sendo deveras a palavra de Deus. Para que você possa aumentar ainda sua credibilidade para com a palavra de Deus, eu vou te indicar esse site, jw.org. Nele, você vai encontrar muitas informações interessantes que pode fazer aumentar a sua fé. Então, você com o telefone na mão, né, você vai estar mostrando para ela como se você estivesse acessando o site. Então, você continua dizendo assim: assim que abre essa primeira página, você já encontra muitas informações interessantes. Mas se você for aqui na lupa, você pode pesquisar qualquer assunto. Vou digitar a Bíblia e a ciência. Olha só quantos assuntos aparecem. Ao analisar, você vai perceber como ela é confiável. Quando eu voltar aqui, vamos ver as perguntas que a Bíblia responde. E podemos achar aqui no site. O que você acha? Então aqui a gente finaliza e depois você coloca um finalzinho aí da maneira que você achar melhor, ok? Então vamos fazer juntos agora a análise da lição 17, que é fale de modo fácil de entender. Então, podemos dizer que Maria ela falou tranquilo, fácil de entender, não teve dúvida em suas palavras. Mas como você pode fazer isso? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Então estude bem a matéria para que você possa entender o assunto. Use frases curtas e simples. Então não use frases muito longas que pode cansar e ser difícil de ser entendido. E explique as palavras difíceis. Então, caso você fale uma palavra que esteja no dicionário, mas que ninguém conheça, se faz necessário explicá-la. Então, não use detalhes desnecessários, pois isso pode confundir e cansar as pessoas. Use uma linguagem do dia a dia, vai direto ao ponto. Então, percebemos que Maria ela fez exatamente isso. Ela foi direto ao ponto, falou de uma maneira fácil de entender, onde com certeza Carla ela não ficou com nenhuma dúvida. E com certeza também, se você se preparar muito bem e aderir de perto às informações da revista, da brochura Melhore, tenho certeza que você também fará uma excelente parte, ok? Vamos então iniciar o nosso estudo. 5 minutos. Se encontra no IFF, lição 13, Introdução e pontos do 1 ao 3. Após,
nós vamos fazer a análise da lição número 15. Então, nós podemos iniciar esse estudo assim. Maria, ela inicia. Vamos iniciar hoje o capítulo 13, que tem o tema Como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus. Para iniciarmos, você pode fazer a leitura da introdução, por favor. Então, a estudante faz a leitura e depois Maria continua. Obrigada. Então, como você viu aí, vamos entender algo muito importante, que infelizmente tem afastado muitas pessoas do Criador. É saber entender o Deus que é amor e a maldade que existe no mundo. Será que estão relacionados ou só é uma mentira? Então vamos considerar isso passo a passo. Pode fazer então a leitura do primeiro parágrafo. Então, a estudante faz a leitura e depois Maria ela continua. A primeira pergunta: como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus? Então Carla ela responde: elas trocam as verdades de Deus pela mentira, não ensinam o nome de Deus, colocam a culpa em Deus quando alguma coisa de ruim acontece, pois dizem que foi Deus que quis assim. E essas mentiras afastam as pessoas de Jeová. Então Maria ela fala: muito bem, foi nos pontos chaves. O texto de Tiago 1,13 nos ajuda a entender esse ponto de maneira simples e direta. Então faz a leitura do texto e depois continua. Notou? Esse texto nos dá que garantia, provando assim a mentira que falam sobre Deus. Então Carla ela diz: sim, aí nos mostra que Jeová não causa o mal, pois Deus não prova ninguém com coisas más, diferente do que muitos ensinam. Interessante. Então Maria ela continua. Positivo. Isso nos mostra como precisamos estar atentos com o que ensinam, pois se acabarmos aceitando isso, que falam sobre Deus, pode enfraquecer nossa fé e o amor que sentimos por Jeová. Vamos passar para o parágrafo 2. Pode ler. Então, Carla faz a leitura e Maria depois continua. A pergunta do 2. Como as religiões falsas afastam as pessoas de Deus por meio do que fazem? Então Carla ela responde: bem, eles se envolvem na política, apoiam as guerras, provocam a morte de muitas pessoas, dizem que são enviados por Deus, mas as suas ações não mostram isso. Então Maria diz: exatamente. E nessas situações você consegue enxergar algum tipo de amor demonstrado por eles? Então Carla fala: claro que não. Mostra exatamente o oposto disso. Maria fala: exata. E isso está de acordo com 1 João 4,8. Pode ler. Então, Carla faz a leitura do texto e Maria continua. Percebeu a importância de adiarmos o que é mal? Aliás, percebeu a importância de odiarmos o que é mal? Então Carla diz: sim, se não mostrarmos amor, não amamos a Deus. Maria continua: isso mesmo. Por isso que precisamos mostrar por meio de nossas ações o amor verdadeiro. Lê, por favor, o parágrafo 3. Então Carla faz a leitura, Maria depois continua. Pergunta: o que Deus pensa sobre as religiões falsas? Então Carla responde: Jeová fica indignado com o que os líderes religiosos fazem e ele promete que em breve vai destruir as religiões falsas e eles nunca mais serão achados. Então Maria continua. Exato, Carla. E no finalzinho do versículo 8 de Apocalipse 18, fala que Jeová Deus que julga é forte, ou seja, podemos ter total confiança que ele vai acabar com tudo que a religião falsa faz e trazer a paz. E essa paz que tanto esperamos. Vamos passar agora para o Aprenda Mais. Então aqui a gente finaliza o nosso estudo e vamos fazer agora a análise da lição número 15. Fale com convicção. Então o que você deve fazer? Mostre que você tem certeza de que o que está dizendo é a verdade e é importante.
Prepare-se bem, entenda o assunto e ore pedindo Espírito Santo. Escolha palavras que mostrem convicção, mostre que tem certeza, olhe para a pessoa e tente decorar o esboço para que fique mais natural. Então aqui a gente conseguiu perceber que Maria, ela teve total convicção do que estava falando do início ao fim. E no final, ela falou de modo mais convincente ainda. Ela disse, né? Ou seja, podemos ter total confiança que ele vai acabar com tudo que a religião falsa faz. Então, por fato dela expressar dessa maneira, ela mostrou convicção daquilo que ela tinha esperança e daquilo que ela estava falando. Então, uma boa preparação para que você possa falar algumas frases do seu esboço olhando para a sua ajudante vai fazer com que você fale naturalmente. Então, se você fizer assim dessa forma, que a brochura melhore, ela ensina, pode ter certeza que você também fará uma excelente parte, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.